Bom dia. Meu nome é Moisés Aldo Santos de Almeida. Já estive aqui algumas vezes, principalmente postando no Facebook e no YouTube. E tenho trabalhado, na verdade, em favor da anistia. E nessa questão de estar trabalhando a favor da anistia, eu venho agora trazer uma informação acerca das minhas previsões, do que eu estudo, pesquiso, oro. Talvez é mais provável que eu não esteja certo. Mas em algumas coisas, como é fato e já aconteceram, eu gostaria de estar reafirmando, porque o mundo está prestes a uma recessão, pior do que a recessão de 1930, mas essa questão dessa recessão, ela se faz necessária. Não a recessão em si, porque a recessão ela vai ser, vou abaixar um pouco esse volume, ela vai ser, na verdade, uma consequência, mas momentânea. Depois virá uma grande prosperidade. Porque o mundo, ele, na verdade, está passando por um processo que ele precisa retroagir e se adequar, porque ficou fora de controle. Exemplo, Trump nos Estados Unidos. Quando eu chego a apoiar o Trump e a mentalidade dele, algumas pessoas me criticam, mas o Trump já provou que, como empresário, ele se tornou milionário e empresário por capacidade de administrar. E também ele provou que tem capacidade de administrar os Estados Unidos. Principalmente porque nós observamos algumas coisas que aconteceram com relação à questão de Israel e o Hamas, que deixou todo mundo preocupado. Os Estados Unidos passou décadas apoiando outros governos, apoiando ONGs, usando todo o seu recurso financeiro para apoiar causas e fazer conquista. É lógico que isso nunca foi de graça. E nunca ia ser de graça. Mas perdia muito dinheiro. Tá? Estados Unidos investia na OTAN e nesses países, como investiu também na Ucrânia e no resto do mundo, e deixava a casa descoberta. Quando chegou aquelas manifestações de Israel com Hamas, e nós vimos uma grande quantidade de pessoas fazendo manifestação dentro dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos estava ocupado, lutando guerra dos outros, conflito dos outros, né? E a casa desprotegida, eu alertei, eu falei, olha, cuide de sua casa, porque você está indo para cuidar do país dos outros e está deixando a sua casa descoberta. Existia tantos imigrantes nos Estados Unidos que era possível haver, na verdade, um atentado dentro do país, porque o inimigo estava dentro. Não precisa, era como se fosse a questão, o cavalo de Troia já estava dentro dos Estados Unidos, de tantos imigrantes ilegais e a maioria muçulmanos. Então Trump está certo na taxação, vai dar um problema muito sério, vai dar uma crise muito séria, eu vi isso em visão. Aproveito nessa questão para falar para os brasileiros que estão na Espanha, em Portugal, não compre nada, não invista em nada, guarda seu dinheiro e se prepara, porque quando chegar a hora, se você não vier para casa, eles vão te deportar, como aconteceu nos Estados Unidos. E a Espanha, pela história, se você comprar terras, apartamento, casa, aí ela te toma tudo. Você vai ser chamado de crioulo, assim que chamava em 1700 e pouco.
qualquer um estrangeiro que tivesse, não era negro só, qualquer um estrangeiro que estivesse dentro da Espanha perdia todos os seus direitos, e na época era pior ainda, que eu não vou citar, tá? Logo depois das invasões de Napoleão. Então, se você estiver na Espanha e Portugal, ganhou seu dinheiro, não crie sonhos em terra dos outros. Você é um nauta em terra distante. Tem que entender que você é brasileiro. Se você não gosta do Brasil, entenda que se dentro do Brasil você não estiver bem, lá fora é pior ainda. Eu vivi isso aí, dando a volta ao mundo, e quando eu pisava em solo estrangeiro, eu via e falava, essa não é a minha pátria. Isso aqui não foi feito para mim. Entendeu? Eu gostaria que você entendesse isso. E quando a recessão chegar, qualquer um sabe que o alimento e a proteção é para o país. Aconteceu isso também em 1939, 40, 41, 42, lá na Alemanha. Nós tínhamos irmãos judeus tomando praticamente conta de toda a Alemanha, por causa da bênção de Abraão. E eles tomaram tudo, obra de arte, dinheiro, casa, e viu o que aconteceu. Então o Trump não está errado, ele está certo. Ele ganhou a eleição, falou, opa, primeiro Estados Unidos. Porque tem como um país sobreviver, plantar, para ele se manter. Então o melhor deveria ser para o país, mas a gente, por questão de valores e lucro, a gente vende o melhor para os outros e deixa o pior em casa. Ou às vezes aumenta o preço em casa e vende barato lá fora. Entendeu? Embora que tem gente que fica dizendo que lá é barato, não é, porque com a desvalorização do real, quando fala que lá é 10 dólares, é 5 vezes, 6 vezes mais do que aqui. Então é uma ilusão achar que você vai realmente comprar barato lá fora. Tá? Poderia comprar barato se você fosse para os países do CFA, do franco francês. Né? Os países ali do franco francês, a moeda está abaixo de 0,49, eu estava. Alguns países da África já está até ganhando melhor do que o Brasil, porque está desenvolvendo bastante. Mas os 14 países do franco, eles estão ganhando, a moeda deles é bem mais barata que o Brasil. Entretanto, o que eu quero dizer nessa questão, eu fiz até para parafrasear, Trump está correto, está fazendo o dever de casa. A economia americana vai sofrer um pouco, os americanos estão reclamando, mas aí é por questões individuais, porque tem empresas que observam questões individuais, pessoas no Brasil ou em qualquer lugar. Mas quando pensa no coletivo e no país, um planejamento de uma pessoa que parece ser insensata, não é. Ele é bem nacionalista e, na verdade, ele está trabalhando para a pátria dele. Fechando as fronteiras, agora ele vai escolher a mão de obra que vai para lá legalizada, ele não vai pegar qualquer um. Para você ir para os Estados Unidos, você tem que ter curso superior, condição financeira. Então ele vai selecionar quem vai para os Estados Unidos. A migração legal. E quando você for se candidatar para ser, na verdade, um imigrante, entrar nos Estados Unidos, ele vai olhar tudo, se sua religião, sua vida, um estudo de vida pregressa completa. E isso não acontecia, principalmente quando entra ilegalmente. A França, eu vi num sonho, ela tomada, mas ela já está bem tomada por imigrantes, né, africanos. Na verdade, o que costuma acontecer, como está acontecendo com Portugal, com mais de 500 mil brasileiros lá, é que o país colonizador, depois de um certo tempo, ele passa a ser colonizado por quem ele colonizou. Porque o pessoal hoje fala francês.
A língua na África, além dos milhares de dialetos, é inglês e francês, dependendo de qual país que colonizou. Então, como a França fica com 70% de toda a riqueza, mesmo depois da independência dos países africanos, não importa se é África Ocidental, Oriental, Central, não importa. A Central é mais problemática ainda. Eles tomam tudo. Aí, eu falo francês. O meu pai, colonizador, era a França. O que eu faço? Quero ir para a França. Então, esse boom de pessoas indo para a França tem dois propósitos. Um, em busca de vida melhor. E outra, por questões religiosas. Principalmente o africano muçulmano está espalhando os muçulmanos por todo o mundo. Porque há um entendimento nessa corrente de pensamento filosófica e religiosa, tá? Eu até penso que é equivocada, mas que eles vão ocupar o mundo. E vão introduzir essa religião na marra. Quem não aceitar vai ser estipado, morto. Mas não é pensamento diferente dos judeus, semitas, que também quer ocupar o mundo, e eu vou falar nisso mais à frente, quer ocupar o mundo e também pensa que eles vão dominar. Quem não aceitar vai ser apedrejado. O cristianismo fez isso. Com os mouros, com vários países, principalmente hoje que formaram a Grã-Bretanha, a Inglaterra, ou o Reino Unido, na verdade. Que qualquer um que não fosse cristão era apedrejado, era morto. Ou aceitava o batismo na marra, mergulhava num tonel e só levantava quando ele falasse que aceitava. Estava quase morrendo afogado. Tá? Pegando mais leve. Porque ainda tinha fogueira e uma série de outras coisas que a gente não vai tocar nesse assunto aqui. Entretanto, volto a afirmar, o Trump, presidente dos Estados Unidos, está correto, está cuidando do país dele. Agora, eu sugiro a França fazer a mesma coisa. Vai ser mais difícil, mas com muita cautela, porque a França não é mais de francês. Os franceses estão envelhecendo. Muitos franceses não estão querendo mais gerar filho, e essa questão da França diversificada de teoria de gênero, mulher casada com mulher não gera filho, vai precisar de espermatozoide. E homem casado com homem não gera filho. Mas independente, que eu não sou preconceituoso, embora religioso, independente disso, quem é heterossexual também não quer filho. Então a França está envelhecendo, não no sentido de idade, que a gente sabe que ela é realmente um país muito antigo, certo? Ela está envelhecendo na questão de etnia. E não tem franceses puro o suficiente para combater a quantidade para não dar questão de entendimento racista, vamos dizer assim, porque eu sou negro, a quantidade de africanos e outros países que estão invadindo a França. Eu falo invadindo porque eles chegam lá sem ser convidados, se afogando pelo mar, mas chegam lá. Então eu vi a França praticamente dominada. Vai chegar uma hora que vai ter 20 negros para um branco lá dentro. Eu acho que já tem. Mais de 20 negros para um branco. Ou 20 africanos, vamos falar assim, para um branco. Então, eles vão tomar conta do país. E se o Trump não fizesse o que ele está fazendo, os Estados Unidos não seria diferente. Porque eu poderia ficar, não quero cometer pecado aqui, ou crime nenhum contra país nenhum. A questão do Canadá, já falei antes, eu estive no Canadá, eu estive em Vancouver. O Canadá é
na verdade, tomado por 70% de imigrantes. Imigrante francês, imigrante árabes, indiano, tem muito indiano no Canadá. E o pessoal natural do Canadá é muito pequeno. Tanto que o Canadá, quando Trump diz que quer invadir o Canadá, tomar o Canadá, não é invadir e tomar, ali já existe um acordo. Porque o Canadá praticamente está tomado por outros estrangeiros. Aí lembra daquela palavra de D. João? Que se fosse para D. Pedro perder a coroa, melhor seria que ele realmente declarasse a independência e tomasse a coroa, que era melhor ter D. Pedro I no Brasil aqui do que um outro aventureiro. Entendeu? Então, cada país, sugiro que cuide do seu país, das suas fronteiras e da sua economia. Cuida primeiro do teu povo, evita a rebeldia e a rebelião. Certo? Porque quando um país fica dividido, igual o Brasil tende a ser um país dividido por causa de ideologia política, ele fica um país fraco. Como aconteceu várias vezes na África. Se arma um grupo e arma o outro grupo. E deixa os dois se matando. É a questão das guerras de facções. Enquanto eles se matam, a gente ainda mantém-se forte. Então, presta atenção nessa questão. Rússia, quando a Rússia começou dizendo que não era uma guerra, para os jornalistas antigos, sabiam que a Ucrânia já não era mais governada nem pelo poder, pelo governo, ninguém tinha autoridade. Juiz na Ucrânia não tinha autoridade, promotor não tinha autoridade, ninguém tinha autoridade. Quem tinha autoridade na Ucrânia era um movimento chamado neonazista. Aquele movimento neonazista, que eu não vou citar nome nesse vídeo, ele mandava no país e queria introduzir, eram netos, filhos dos nazistas da Alemanha. Por isso que a Alemanha apoia muito a Ucrânia, porque os parentes da Alemanha estão na Ucrânia. Ninguém vê isso, eu vejo. Eu sou filho de judeu que foi tirado do trem, eu conheço a história. Então a Ucrânia, vocês deram a ela armas e elas guardaram a maioria das armas que vocês deram, não usaram todas. Deram dinheiro e tecnologia. A Ucrânia hoje está muito mais forte do que antes, porque está tudo guardado. E um dia ela vai querer se levantar. E quando ela usou a guerra e começou a mandar os refugiados delas também, como os muçulmanos, espalhados pelo mundo. Tem muçulmano, tem ariano com um pensamento neonazista espalhado no mundo todo, inclusive no Brasil. Aí quando ela enviou, que é a forma de você enviar pessoas é como refugiado. O Brasil recebeu um monte de refugiado aqui do Hezbollah. Então observa só. Aí ela insiste e todo mundo fica com pena dela, porque a Alemanha, mãe da Ucrânia, a Alemanha é mãe da Ucrânia, ela apoia, e alguns países, né, ali Polônia, alguns países também querem apoiar. A Polônia, propriamente dito, não, porque a Polônia sofreu com o nazismo. Então, eles estão tentando reabilitar, restaurar uma linha de pensamento, né, que não funcionou e não funciona mais. Não tem como. A quantidade de pessoas com mistura genética no mundo é muito maior que a quantidade de pessoas arianas. A outra questão que eu queria falar para o vídeo não ficar muito grande, é do Islã. Tá? O Islã, ele traz uma linha de pensamento equivocada, que eu não vou entrar aqui, até por questão de não cometer ofensa religiosa, mas ele nunca vai conseguir dominar o mundo. Para começar, o pensamento do Islã é tão estúpido que eles matam seus próprios
militantes. Se você mata os seus soldados para ele ir morar num paraíso, então o Islã não quer a terra, o Islã quer o paraíso. Que é um suicídio coletivo. Porque eu costumo falar direto que o pensamento está errado, porque eles permitem ações que nessas ações deles, eles consideram eu como um profano que mereço morrer, e crianças e mulheres, qualquer um que não se reverteu ao Islã. Mas para viver num paraíso totalmente equivocado. Entendeu? O perigo é a gente chegar na porta do paraíso e não conseguir entrar. Porque matou, fez covardia, estrupou. E eu acredito que se eu, como judeu, Ismael, meu irmão, então eu acredito que o Deus de Abraão é o Deus de Ismael, é o Deus do Islã. Se o Deus de Abraão, eu acredito que nós somos filhos de Abraão, vou consertar. Eu acredito que Abraão é pai de Ismael e é pai de Isaac. Acredito também, como judeu, que Ismael é o primogênito. Querendo ou não, dentro de ciência, primogenitura é primogenitura. Pode até dizer que não aceitou, que Deus não quis, eu não consigo provar isso, mas que eu sei que Ismael é primogênito. Isso é fato. Já tentaram mudar tantas coisas ali, até para usar a questão da mitocôndria de Raquel e de Lia, para tentar fazer com que o judeu verdadeiro tinha que vir nascido de mãe, que a estupidez é tão grande que eu já gravei escritos e vídeos dizendo que se puxar para a mitocôndria de Raquel e Lia, entendeu? O que vai acontecer é que a herança vai lá para Labão. A herança não vai para Abraão. Então, para a herança vir para Abraão, ela tem que ser através do RNA, do DNA de Abraão. Certo? Mas não vou entrar nessas questões, porque é muito complicado. Mas não adianta, porque os judeus já estão espalhados por todo o mundo. Eu sou um judeu negro. Na África tem mais judeus negros. Tem judeus italianos, judeus americanos, judeus japoneses, judeus de todas as espécies existem judeus. Porque foi dito e escrito, judeus coreanos, que a minha descendência seria como a areia da praia. A minha descendência seria como as estrelas do céu. Cumpriu já. Os semitas que acham que o direito é só deles, não estou aqui pregando antissemitismo, tá? Não estou. Os semitas acham que é só deles e que tem que ser. Uma das características dos judeus práticos é, eles são de olhos verdes e olhos castanhos. Mas isso também não é tudo. Tá? Vai existir judeus de olhos negros. Mas se você for fazer, eles analisam pelo DNA, você vai observar que não consegue deixar um judeu para trás. Igual falaram que lá em Ezequiel e em outros livros mandaram deixar os filhos bastardos para trás. Olha, isso é praticamente impossível. Porque o próprio Jesus disse uma vez, até dessas pedras eu suscito filhos a Abraão. No contexto espiritual e também físico. Porque judaísmo não é, na verdade, um sentimento genético, é espiritual. Por isso que a gente não fala que a nação de Israel está dentro do território de Israel. Porque ser judeu é judeu de alma. Não é só guardar todas as 600 leis cerimoniais e tal. Não. É uma coisa muito mais importante, mais profunda ser um judeu. Mas eu não vou ficar aqui, porque senão eu vou ter parcialidade e puxar para o meu lado. Então, o que eu quero dizer nessa questão
que cada país fica no seu quadrado. Quem estudou e sabe, vão começar um reinado global. Não adianta tentar fugir disso. O reinado global vai existir. Começa com 10 reinos, tá? Todo mundo explica a sombra do que aconteceu no passado, com todos os reinos que caíram. Mas existirão 10 reinos. Por quê? Porque um reino único não consegue governar todos os países. Então isso é um sistema unificado. E cada um fica no seu país hoje. Talvez, quando chegar o tempo, a Terra, todo mundo vai girar nela e ir para todos os lugares, fronteiras abertas, como é na Europa. Mas por enquanto, por causa dessa questão, fica cada um no seu país. Apoia o seu governo. Tem tanta terra improdutiva no Brasil precisando de gente para plantar. No Brasil tem fazenda sendo vendida porque não tem quem quer trabalhar. Oxalá se eu tivesse dinheiro para comprar essas terras todas e pegar pessoas que estão buscando um pedacinho de terra para plantar e colocar elas nela. Dar condição, implementos arados, entendeu? Eu queria estar falando essa questão porque eu queria apoiar o pensamento do Trump, tá? Eu critico os Estados Unidos várias vezes, critico. Já falei em alguns áudios que às vezes ele é até oportunista, mas os Estados Unidos têm um comportamento muito bom. Ele é temente a Deus. Os Estados Unidos, um americano, ele não é perverso. Nunca vi história de americano, nem nas guerras, entrar matando, pisando. Às vezes que no efeito colateral morria pessoas no Vietnã, os Estados Unidos queria proteger, matava os soldados, mas protegia mulheres e família. Mas nós já vimos reinos e governos aí que matam mulheres, família, inocentes. O soldado americano é o soldado que eu poderia dizer assim na minha alma, mais justo que existe. O soldado americano no Paquistão, o soldado americano no Iraque, se eles pudessem salvar todo aquele povo, eles salvavam. O soldado americano chorava quando tinha que sair de uma base militar e deixava aquelas pessoas para trás. Tá, alguém diz aí que prestar continência para a bandeira americana é errado. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou nacionalista brasileiro de alma, mas eu prestaria continência à bandeira americana. E o Trump está fazendo o trabalho dele. Eu sugiro que o presidente Lula, tá, um excelente presidente, um presidente que também pensa no país, fosse mais conciso na questão de governar o país sem ideologia. Lula botou no coração desde a juventude dele que ele é comunista e quer espalhar o comunismo, mas a questão não é a ideologia política, não. Trump era para ser seu amigo. Você criou o ALCA, o Mercosul, você conseguiu criar o BRICS e reuniu o mundo. Mas não reúna esse mundo com o efeito de separar dos países capitalistas. É estupidez. Estupidez. Tá? Quem é comunista pode conviver muito bem com um capitalista, até porque a China está provando isso. Vocês criticam Cuba e Venezuela, e são até injustos com eles, mas vão comprar na China. Vão passear na Rússia. Então, que dois pesos, duas medidas é essa? Do país comunista grande e forte, vocês têm o quê? Medo? Por isso que não atacam a China com palavras, mas atacam Cuba e atacam a Venezuela? Então, o que eu queria dizer para vocês é que parem com isso. Estupidez. Estupidez.
A sensatez, na verdade, ela não é o que os médicos dizem. É o que resulta em obras. Em obras. O próprio Jesus disse no livro de Mateus, não sei se é no capítulo 7 ou 6, não lembro, que ele diz: veio João, que não comia e nem bebia, vocês diziam que tinha demônio. Veio Jesus comendo e assentando na rodas de publicano, né? E vocês dizem: eis aí um glutão. Porque está escrito: toca a flauta e vocês não dançam. Então, a sociedade tem que ser mais, diria assim, me falta a palavra. Talvez eu não tenha capacidade de analisar a sociedade. Porque só um antropólogo mesmo para chegar e fazer uma análise de cada pessoa, de cada cultura, de cada país. Mas dentro do Brasil eu te peço, pratique a misericórdia, a pacificação. Um país tropical abençoado por Deus, que de 90 para cá, nunca mais eu consegui ver paz. A paz que existe às vezes é no carnaval ou no futebol. Acabou isso, todo mundo se divide em 2, 3 grupos. Cuida do seu país, cuida do seu povo, guarde alimento, bota essas terras improdutivas para produzir. Moisés Alves Santos de Almeida. Eu sou um repórter antigo, amparado pela lei antiga, e estou tentando pagar uma faculdade na Uninter para terminar meu curso de jornalismo. Na graça e na paz.